O interrogatório do ex-presidente começou com um pedido de desculpas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido foi feito após ele ser questionado pela frase em que acusa os ministros do Supremo de receber milhões de dólares para fraudar as eleições de 2022. Vamos assistir a um trecho. Com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Eu acho que isso é bravata, assim. Considerar isso até como prova de um julgamento, isso aí é bravata. E ele diz que não tem prova. Então, você faz aqui, você diz uma ruma de coisa aqui no privado e diz, eu não tenho prova. Você está conversando com pessoas iguais. Isso aí é bravata. Isso aí Em outro momento, Bolsonaro respondeu sobre a desconfiança com relação às urnas eletrônicas. Essa, inclusive, foi um dos destaques do interrogatório. Afinal, o ex-presidente repetiu isso várias vezes e em um dos trechos, Moraes foi bem direto ao dizer que, abre aspas, não existe dúvida, fecha aspas, sobre o sistema eleitoral. Vamos assistir. Mas acredito que, dado o que vem acontecendo de reclamações por ocasião das eleições, para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eletrônico. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas, absolutamente nada, e a sua defesa vai poder esclarecer bem porque já está juntado aos autos. Se não tem nada, não tem problema nenhum, porque eu não vejo também o problema de você contestar qualquer coisa, você desconfiar. As empresas elas mesmo contratam auditorias para auditar elas. Assim, os governadores, os presidentes, tem tribunais de contas. Então, assim, você pode muito bem questionar qualquer coisa. É um dever, inclusive, do cidadão, da democracia. Porque esse Deus, né, além do Alexandre de Moraes, do Lula, do próprio Deus, as urnas eletrônicas, não tem. Você sempre se questionou. Quem primeiro questionou? Dino. Inclusive, ele mostrou um relatório de uns técnicos, né, nos técnicos falando da fragilidade, né, das urnas eletrônicas, né, falando da vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Ele inclusive mostrou isso no depoimento deles. Além disso, Bolsonaro ainda chamou os manifestantes de 8 de janeiro de malucos. Bolsonaro afirmou o seguinte, abre aspas, tem uns malucos que ficam com essa ideia de AI-5, de intervenção militar às Forças Armadas, que os chefes das Forças Armadas jamais iam embarcar nessa só porque o pessoal estava pedindo ali. Isso foi um dos momentos que ele falou. Em um outro momento de descontração no interrogatório do ex-presidente, ele convidou o ministro Alexandre de Moraes para ser o vice dele em 2026. Bolsonaro fez o convite após citar que sempre tentou fazer tudo dentro das 4 linhas e que estará no Rio Grande do Norte esta semana e fez um convite
ao Alexandre de Moraes, que ele declinou imediatamente. Mas ele diz assim: eu vou estar no dia 12 se o senhor deixar. Ele ainda diz assim: eu espero que o senhor deixe. E aí, nesse momento, ele diz que poderia inclusive mandar as fotos do que vai acontecer aqui no Rio Grande do Norte para o ministro Moraes, o ministro declina, e depois ele diz... Pela forma carinhosa como ele é recebido aqui no Nordeste. E ele depois diz assim: eu convido o senhor para ser o meu vice. E aí eu acho que seria uma chapa muito carregada. Eu não sei se teria sucesso, não. Vamos ouvi-los. Cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Tem uma coisa. Mas essa é uma das razões pelas quais ele é um dos maiores líderes políticos da atualidade, gente. É uma pessoa que durante o julgamento faz um negócio desse. Mas o clima tava bastante maneiro. Tem um tripé da direita que eu acho uma bobagem em relação à política, que é o Deus, pátria e família. Mas que nesse julgamento eu acho muito importante o Deus, pátria e família. O seguinte, porque assim, tudo que o Bolsonaro pregou, eu não vejo, sabe, Stênio, nesse tempo todo, uma coisa pro mal. Porque ele sempre prega a democracia. Ele respeitou absolutamente todas as instituições quando presidente. Ele entendeu do risco que as pessoas corriam ao não trabalhar na pandemia. O Bolsonaro nunca quis regulamentar, intimidar. Muito pelo contrário, podia-se, Enio, jogar futebol com a cabeça dele, podia-se desejar a morte dele no principal jornal do Brasil, abertamente, como manchete, desejar a morte do presidente Jair Bolsonaro. Então ele sempre trabalhou, e aí a importância, que eu não acho importância política, esse negócio de Deus, pátria e família, mas nesse julgamento, porque o presidente olha assim e diz: minha conduta sempre foi essa. E o fato que num país desse, quando a gente falar de família, de Deus, né, e da própria pátria, apesar que a gente não tem orgulho nenhum, infelizmente, do nosso Brasil, nem mais no futebol a gente tem esse orgulho, mas assim, eu acho isso pregar o bem. É muito diferente de outras pessoas. O Bolsonaro disse: eu viajei o Brasil, eu ficava num hotel de Campana, que é esse hotel do Exército, 60 conto as diárias. Eu viajei pro exterior várias vezes, eu ficava nas embaixadas, sabe? Então, assim, é muito o tipo do presidente que ele era, que ele não foi perdulário em nenhum momento.